Graça e paz. Eu quero pensar com vocês nesse vídeo no livro do profeta menor Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Segue a leitura do texto bíblico. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos às gerações seguintes. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. A palavra de Deus ela veio ao profeta Joel no auge de uma terrível calamidade. Uma terrível e sem paralelo infestação de uma grande praga de gafanhotos. Quando nós olhamos para o texto de Joel, nós percebemos que essa infestação ela foi tão severa e ela foi tão grave que ela afetou basicamente todas as áreas da vida, todos os aspectos da vida do israelita dos dias do profeta Joel. Não apenas isso. O conceito que o profeta Joel ele tinha sobre a criação levou a entender aquela infestação de gafanhotos, levou a perceber aqueles gafanhotos como agentes do Criador. Como ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 11, ele percebeu essa grande infestação de gafanhotos como um grande exército de Deus. Joel ele percebeu que havia um propósito divino por trás dessa grande praga. Joel ele vai falar nesse livro muitas vezes sobre o templo, sobre os sacerdotes, sobre as ofertas diárias. O que nós podemos entender é que o que despertou a ira divina ao punir o seu povo com essa terrível infestação de gafanhotos foi a desobediência do povo da aliança. Na verdade, foi a corrupção do próprio culto a Deus. Deus então intervém na história através desse evento sem paralelo, sem igual, e procura chamar a atenção do seu povo, conduzindo-os ao arrependimento. Não apenas, quando nós olhamos para todo o escopo do livro de Joel, nós percebemos uma ênfase muito forte em escatologia. Ainda no capítulo 1, lá no verso 15, o profeta vai dizer: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Joel então percebe aquele evento como sendo de origem divina, da parte do Todo-Poderoso ele virá. Quero compartilhar algumas ênfases teológicas que nós encontramos aqui no livro de Joel. Bom, Joel ele é um livro teocêntrico. A praga, o apelo ao lamento, as instruções para a conversão, a restauração, a dádiva do Espírito Santo e a convicção da vitória final são todos atos divinos. Não apenas, mas percebemos aqui a soberania de Deus de uma maneira incrível. Deus ele governa sobre toda a sua criação. Nós vemos no capítulo 2, verso 11, que é Deus que envia praga. E ainda no capítulo 2, no verso 20, nós vemos que é Deus quem tem o poder para retirá-lo. Vemos também uma ênfase muito forte na compaixão de Deus em oferecer perdão ao seu povo. Encontramos também, como já dissemos, uma ênfase escatológica muito forte. Mas nesse momento eu quero pensar com vocês apenas do verso 1 até o verso 4. O objetivo da nossa mensagem é de fato refletirmos sobre como lidar com grandes calamidades. Como lidar com eventos que podem de alguma forma limitar o nosso conforto, limitar a nossa liberdade. Será que a gente pode perceber Deus por trás desses grandes eventos? Será que a gente pode perceber Deus por trás de grandes calamidades na história? O livro de Joel ele nos dá algumas reflexões profundas, mas eu quero começar a partir da apresentação do próprio profeta. Lá no verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. A apresentação que Joel ele faz de si mesmo, nos dando apenas o seu nome, o nome do seu pai, não é muito comum no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Oséias capítulo 1, verso 1, quando olhamos para Miqueias capítulo 1, verso 1, quando olhamos para Malaquias capítulo 1, verso 1, nós vemos os profetas apresentando a si mesmo. Eles falam a respeito de quem era o seu pai, eles dão o nome do seu pai, mas eles também dão alguns dados sobre o dia da sua profecia, quando aconteceu, quem era o rei,
Mas Joel não faz isso. Ele apenas dá o seu nome e ele também dá o nome do seu pai. Um outro livro que nós encontramos na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, onde o profeta age da mesma forma, é em Jonas, capítulo 1, verso 1. Mas por que uma apresentação tão breve? Talvez o profeta Joel e o profeta Jonas, eles já imaginavam que eles eram populares no meio do povo, e eles não precisavam fazer uma apresentação tão complexa. Então eles fizeram uma apresentação breve. Mas eu quero chamar sua atenção para algo muito interessante. Você notou que Deus comissionou Joel não em um tempo de conforto, não em um tempo onde a adoração pública estava saudável, não em um tempo completamente ausente de calamidade. Deus comissionou Joel em um momento de altíssimo desconforto. Isso nos dá algumas lições importantes. Deus ele pode nos chamar para servi-lo em momentos de desconforto. Não espere tudo ficar bem para que Deus lhe comissione, para que Deus lhe chame. Não espere você vivenciar o melhor momento da sua vida, ou o Brasil usufruir do melhor momento da sua história, para que você possa se dedicar ao serviço de Deus. Deus pode te comissionar em um momento de altíssimo desconforto, não apenas local, mas também em nível nacional. E que a tua resposta seja como a de Joel, que a tua postura seja como a de Joel. Não apenas isso, Deus comissiona Joel a partir da calamidade. O profeta vivenciou, ele experimentou aquela terrível invasão de gafanhotos. Aquilo, por certo, afetou a vida do profeta, mas ainda assim, Joel ele se colocou numa posição de comunicar oficialmente a palavra do Senhor. Mas vamos um pouco mais adiante. Ainda no capítulo 1, verso 2, nós temos agora a apresentação dos anciãos e do próprio povo. O texto diz: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Olha que interessante. A mensagem de Joel, ela começa com um apelo para que toda aquela devastação seja contemplada. A gravidade daquela situação exigia a total atenção dos anciãos, uma provável expressão que faz referência, talvez, à liderança do povo, os mais experientes, e a todos os habitantes do país. Não apenas isso. Joel espera que eles deem uma resposta diante de toda aquela calamidade. É interessante notar que a revelação de Deus, ela não é desconectada da história. Deus desejava chamar a atenção do povo da aliança, e para isso, soberanamente, Deus ele suscita uma experiência devastadora para todo aquele país, para que eles entendessem e refletissem no chamado divino. Quero chamar sua atenção para duas palavrinhas que aparecem aqui, são dois imperativos. Ouçam, diz o texto, e depois escutem, diz o profeta Joel. Esses dois imperativos tiveram esse propósito de mostrar para os anciãos e para o povo que eles deviam não apenas compreenderem aquela situação, entenderem aquela situação à luz da revelação divina, mas eles também deveriam dar uma resposta. Deus ainda trabalha assim. Em alguns momentos da história, Deus intervém. E Deus ele deseja, ele quer que nós escutemos a sua voz através dessas intervenções históricas. Como nós afirmamos, nós não podemos desconectar a revelação de Deus da história. Agora a grande pergunta é: o que Deus quer nos comunicar? O profeta Joel, ele se levantou naquele momento para chamar a atenção do povo, para que eles pudessem refletir em toda aquela situação devastadora, entender a voz de Deus, entender o chamado de Deus. A grande pergunta é: hoje nós conseguimos ouvir a Deus? Sem dúvida alguma, o principal meio pelo qual Deus ele comunica a sua verdade, a sua vontade para nós, é através da Escritura Sagrada. Nós não temos dúvida nisso. Nós reafirmamos o sola Escritura. Mas, mesmo à luz da Escritura Sagrada, nós podemos perceber que alguns eventos catastróficos são uma forma de Deus chamar a atenção da humanidade e também da sua igreja.
Mas quando isso acontece, nós conseguimos entender o que Deus quer nos comunicar? Quando o mal visita a nossa família. Que leitura que nós fazemos sobre isso? Quando o cristão ele perde o emprego, quando a nossa saúde ela é fragilizada, quando o nosso país entra em colapso, ou quando o mundo ele se torna envolto em toda uma experiência caótica. Qual é a leitura que o cristão faz disso? Por isso que encontramos uma ênfase interessante nesses dois imperativos. Ouçam, escutem. Nós frequentemente temos dificuldade de ouvir a voz de Deus em experiências calamitosas, desastrosas. Achamos que é a coincidência, achamos que é o acaso. A mensagem de Joel é: ouçam, escutem o que Deus quer nos comunicar. Nem sempre conseguimos ouvir a voz de Deus, mas o texto de Joel nos convida a termos essa sensibilidade. Se você está vivenciando uma experiência de dor nesse momento, você consegue ouvir a voz de Deus? Se você está vivendo uma experiência que tem limitado a sua liberdade ou limitado o seu conforto, você consegue entender a voz de Deus? Ouçam, escutem, diz o profeta Joel. Mas em terceiro lugar, também no verso 3, nós temos uma ênfase interessante. O profeta ele deseja que toda aquela experiência desastrosa fosse passada de geração em geração. O texto diz assim: contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Aqui Joel, ele apela à memória dos anciãos, e o objetivo é levá-los a refletir sobre a proporção de toda aquela calamidade. Era um mal sem paralelo na história dos judeus. Não apenas, misteriosamente, era necessário que esse evento fosse repassado de geração para geração como uma mensagem que deveria ser lembrada. Agora eu quero chamar a sua atenção para um termo importante que nós vimos no verso 2 e conectá-lo agora a esse relato. E o termo é ouçam, é o Shema. Esse termo em hebraico ele também aparece em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Mas quando nós olhamos do verso 4 ao verso 9 de Deuteronômio, especificamente o verso 7, nós vemos ali que os hebreus eles são orientados a ensinar a lei com persistência à próxima geração, aos seus filhos. Portanto, quando Joel usa Shema, aqui para chamar a atenção de todos os israelitas eles sabiam muito bem que muito mais do que apenas ouvir, eles deveriam obedecer a Deus. Esse é o significado de Shema. Não é apenas ouvir, mas é ouvir e obedecer à lei. Portanto, quando Joel ele usa esse termo, provavelmente de maneira muito proposital, a mensagem que ele queria comunicar seria mais ou menos a seguinte: ouçam, percebam o que está acontecendo, transmite toda essa situação calamitosa para as futuras gerações, ensinem os seus filhos que toda desobediência a Deus, que todo rompimento da aliança com Deus, de alguma forma ou outra, atrairá certo nível de devastação. Shema é uma palavra muito interessante. Então, nesse caso, eles deveriam passar adiante os terríveis atos de Deus na história para os seus filhos. Uma outra coisa interessante para a nossa vida é que nós devemos contar histórias das intervenções de Deus no mundo para os nossos filhos. Nós devemos fazer isso com frequência, mas não apenas as histórias legaisinhas, que nós achamos menos ofensivas aos ouvidos dos nossos filhos. Nós precisamos, de maneira muito clara, ensinar para os nossos filhos que Deus, por vezes, ele visitou o seu povo, os disciplinando com muito rigor. Que Deus muitas vezes interviu na história humana, promovendo juízo. Nós precisamos apresentar o Deus da Bíblia. Interessante notar que o apóstolo Paulo captou muito bem essa mensagem. Em Romanos capítulo 11, verso 22, ele diz: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Portanto, o livro de Joel nos ensina a importância de transmitirmos para os nossos filhos toda a história de intervenção de Deus no mundo humano.
E não contar apenas para os nossos filhos aquelas partes que nós achamos que não os assustarão. Nós precisamos mostrar que o nosso Deus ele também intervém para disciplinar, para corrigir o seu povo. E às vezes ele faz isso promovendo calamidades. E em quarto e último lugar, chegando então no versículo 4, nós vemos aqui a descrição daquela terrível praga. Verso 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Veja só, após a convocação dos anciãos e de toda a população da terra para contemplar aquela grande catástrofe, e também da necessidade de relatar aquele evento para as próximas gerações, o profeta então nos dá aqui uma descrição daquela grande praga, uma terrível invasão de gafanhotos. Veja só, os muitos termos que apontam para a atividade agrícola dos judeus em Joel dão uma base segura para que a gente possa defender que os gafanhotos mencionados aqui, eles não são simbólicos como alguma linha teológica defende, mas eles são literais. E o paralelo que o profeta faz dos gafanhotos à ferocidade do leão, Joel capítulo 1, verso 6, cavalos, capítulo 2, verso 4, exércitos, guerreiros ou ladrões, na verdade tem um objetivo de intensificar a imaginação do israelita, para que ele possa compreender o poder de devastação dos gafanhotos. Não apenas essas imagens que eu acabei de citar, do leão, do cavalo, do guerreiro e do ladrão, não tem o objetivo, de forma alguma, de substituir os gafanhotos apresentados aqui no livro. Elas são usadas para caracterizá-los. Os 4 nomes também dados aqui para esses gafanhotos têm uma intenção poética. O objetivo é descrever a totalidade da destruição. Interessante também notar que na literatura hebraica a repetição é um recurso comum de ênfase. Note que aqui no verso 4, 3 vezes aparece a expressão o que deixou, comeu. O que deixou e comeu. O que deixou e comeu. A ideia de Joel era mostrar que absolutamente nada sobrou. E a título de curiosidade, um gafanhoto comum, ele come o equivalente ao seu próprio peso por dia. E há registros históricos de nuvens de gafanhotos que cobriram mais de 1.000 quilômetros quadrados. E em apenas 1 quilômetro quadrado podem fervilhar mais de 50 bilhões de insetos. O quadro era o pior possível. Bom, o que esse verso 4 nos ensina? Essa terrível praga assolou o povo da aliança em um momento onde toda a vida religiosa estava uma verdadeira bagunça. Isso é curioso. Quando essa praga assolou os israelitas, a vida religiosa, a vida cultica no templo, estava uma verdadeira bagunça. Será, e essa é a pergunta que nós fazemos, será que se uma terrível praga nos assolar nos dias de hoje, uma terrível calamidade nos assolar no dia de hoje, será que nós conseguiremos ouvir a voz de Deus? Será que nós vamos conseguir reavaliar a nossa espiritualidade à luz de toda essa calamidade? Será que, semelhantemente à experiência de Joel, a nossa vida religiosa hoje não está uma verdadeira bagunça, não apenas em nível local, mas em nível mundial? Será que não houve corrupção do culto a Deus? Será que a calamidade que nós vivenciamos em nossos dias não é um chamado de Deus ao arrependimento, ao quebrantamento? A mensagem de Joel nos leva a considerar essa possibilidade. Também é interessante notar que nós vemos posteriormente que o objetivo de toda essa devastação era colocar todas as coisas no lugar, colocar tudo em ordem. Deus suscitou esse mal para conduzir o seu povo ao arrependimento e para que a vida religiosa do israelita fosse colocada em ordem. A nossa oração é que Deus nos ajude a crer que, por vezes, Deus usa calamidades para colocar a espiritualidade do seu povo no devido lugar. Eu quero concluir com 4 aplicações rápidas para o nosso coração. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus pode nos convocar para servi-lo em tempos de calamidade. Experimentando a calamidade, não espere o conforto. Sirva a Deus dentro do seu contexto atual. Segundo, Deus quer que nós escutemos o seu chamado a partir da história. Deus espera que nós
possamos ouvir a sua voz através de momentos críticos na história. Terceiro, nós precisamos ensinar às futuras gerações quem é o Deus da Bíblia. Quarto, Deus pode usar momentos como esse, que nós encontramos no livro de Joel, para colocar a nossa espiritualidade em ordem. Em último lugar, é muito importante nós fazermos uma conexão desse livro com o Novo Testamento. Jesus Cristo, ele anunciou a vinda de dias de terríveis calamidades. Jesus chamou isso de o princípio das dores. Pode ser que nós estejamos já vivendo algum nível de experiência calamitosa, e que de fato seja aquilo que Jesus ele profetizou, o princípio das dores. O que Deus espera de nós nesse momento é fidelidade, é arrependimento, é proximidade do Messias, é relacionamento pessoal com Deus. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe.